Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que traz algumas resoluções de problemas com regras de 3 simples. E esses problemas também bem elementares, bem simples, que servem como forma introdutória ao assunto, né? Regras de 3 simples. O primeiro, Jaqueline comprou 5 caixas de bombons e resultou em 90 unidades. Sabendo que ela precisa de 144 bombons, determine o número necessário de caixas. Então, a armação típica para a regra de 3. Eu tenho que Jaqueline comprou 5 caixas e resultou em 90 bombons. Então, vou botar aqui um traço e isso correspondeu a 90 bombons. Mas Jaqueline precisa de 144 bombons. Então, os 144, como são bombons, eu preciso colocar embaixo aqui do 90, que são bombons. Então, 144 bombons vai resultar um certo número de caixas. Estou precisando calcular. Então, caixas aqui embaixo de caixas. E aí eu vou precisar, então, de uma quantidade X de caixas. Nesse formato de armação, eu vou isolar o X. O isolamento do X sempre se dá da seguinte maneira. X igual. Quem cruza aqui com o X vai ficar embaixo dividindo. Então, embaixo desse traço de divisão eu coloco 90 e em cima eu faço o produto do outro cruzamento. 5 vezes 144. E aí eu resolvo isso, multiplico 5 vezes 144 e divido por 90, ok? Ou eu tento fazer alguma simplificação para dar uma diminuída aí no cálculo. Então, por exemplo, se eu faço aqui, simplifico por 5 aqui, ó. Se eu dividir 5 por 5 e 90 por 5, então eu estou fazendo uma simplificação por 5 em cima, estou dividindo por 5 e estou dividindo por 5. Então isso vai resultar aqui x igual, aqui nesse 5 ficou 1, 1 vezes 144, 144, e quando eu divido 90 por 5, eu acho 18. E aí o cálculo do x acaba ficando com 144 divide por 18. Vou armar aqui no rascunho, 144 divide por 18. 14 não dá, tem que pegar todo 144. Final 4, 5 vezes 90, 6 vezes 48, acho que 8 vezes, né? 8 vezes 8, 64, me vai 6, é isso aí. E 8 vezes 1, 8, com 6, 14. E aí zerou, e aí o x me dá como 8. 8 o quê? 8 caixas de bombons. Então, isso é uma resolução usando o procedimento regra de 3. Outro procedimento, que é um procedimento aritmético, é uma outra opção de resolução que em muitos problemas, principalmente esses mais elementares, fica bastante evidente. Essa resolução, ela também é uma alternativa à resolução aritmética. Então, vou pensar assim, ó, 5 caixas resultou em 90 bombons. Então, se eu dividir 90 bombons por 5 caixas, eu descubro quantos bombons eu tenho em cada caixa. 90 por 5, já fizemos isso, né? Dá 18. 1 vezes 5, 5. Aqui 9 menos 5 dá 4. 40. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Ok. Então eu tenho 18 bombons em cada uma caixa. Como eu preciso 144 bombons, então eu vou dividir 144 bombons pelos 18 de cada caixa, e aí eu vou obter o número de caixas. E esse cálculo já fizemos, né? 144 por 18 dá 8. Então, obtenho aqui também 8 caixas com esse raciocínio aritmético. Então, se tu enxerga esse raciocínio, né, e prefere, não precisa usar necessariamente a regra de 3. Embora a regra de 3 seja um recurso bastante útil porque resolve qualquer um. Aquele que tu não enxergar o procedimento aritmético, a regra de 3 consegue resolver para ti. Ok? Vou passar para o segundo. A equipe com 3 vendedores atendeu 60 clientes. Quantos clientes podem ser atendidos por 7 vendedores? Então, eu vou armar aí primeiro com a regra de 3. 3 vendedores atenderam 60 clientes. Quantos clientes? Bom, como a pergunta é quantos clientes, eu quero descobrir o número de clientes. O número de clientes vai ser x e vai abaixo
dos clientes aqui, ó. Então, eu vou colocar clientes abaixo de clientes. Então, aqui X clientes para 7 vendedores. Ó. Eu sei que são 7 vendedores, então aqui vendedores embaixo de vendedores, 7 vendedores. Lembra do procedimento. Quem cruza X fica dividindo. Então, eu tenho X igual o 3 que está cruzando com X vai para baixo e o outro produto vai para cima multiplicando 7 vezes 60. X igual. Aí eu posso fazer 7 vezes 60, que dá 420. E aí depois divido por 3. Ou eu posso simplificar. Aqui, ó, 60 por 3, na realidade é uma divisão exata. 60 por 3 dá 20. E aí eu tenho que o X resulta 7 vezes 20. X igual a 140 clientes atendidos pelos 7 vendedores. O procedimento aritmético. Ó, através de um procedimento aritmético, vou pensar, se 3 vendedores atenderam 60 clientes, é porque eu dividindo 60 clientes pelos 3 vendedores, eu encontro o número de clientes para cada um vendedor. 3 vendedores atenderam 60 clientes. Então, 60 divide por 3, eu encontro 20, que são 20 clientes para um vendedor. Um vendedor atendeu 20 clientes. Como são 7 vendedores, aí ficou fácil, né? São 7 vendedores, 7 vezes 20 clientes, e eu tenho, de novo, os mesmos 140 clientes atendidos. Ok? Vamos para o terceiro. Com 4 xícaras de farinha, Dona Inês fez 20 bolinhos fritos. Qual a quantidade de farinha utilizada para fazer 45 bolinhos? Quando eu pergunto aqui qual a quantidade de farinha, né? Claro que vai ser em número de xícaras de farinha. Número de xícaras. Bom, então vamos armar com a regra de 3. 4 xícaras de farinha são suficientes para 20 bolinhos. Pergunta qual a quantidade de farinha. Então, isso é o número de xícaras. Então, o X vem aqui, ó, número de xícaras a fazer 45 bolinhos. Então, aqui, 45 bolinhos. Para eu calcular o X, X igual, traço de divisão. Lembra, quem cruza com um X aqui, ó, vai para baixo. Então, o 20 fica embaixo. E o outro cruzamento, vezes 45 em cima. 4 vezes 45. Aí eu consigo aí fazer alguma simplificação. Por exemplo, aqui, ó. 4 e 20, ó. Eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo. E eu tenho 4 por 4 aqui, vai dar 1. Então, eu tenho aqui que x vai ficar 1 vezes 45, 45. E aqui 20 divide por 4 dá 5. E aí x é igual, 45 divide por 5, dá 9. X igual a 9. 9 xícaras de farinha. Com uma estrutura aritmética de resolução, ou seja, fazendo os cálculos, né, fazendo as contas. 4 xícaras de farinha, Dona Inês fez 20 bolinhos. Então eu posso pensar assim, ó, se eu pego 20 bolinhos e divido por 4 xícaras de farinha, eu descubro que 20 por 4 dá 5
significa que eu tenho 5 bolinhos para uma xícara de farinha. Como eu preciso fazer 45 bolinhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 45 bolinhos, vou dividir por 5, né? Porque cada 5 me dá uma xícara, e 45 divide por 5 me dá 9. Então eu tenho as mesmas 9 xícaras. Okay? Esse já fica um pouco, talvez, mais complicado de raciocinar assim, aritmeticamente, mas também funciona. E aí, justamente, eu estou te oferecendo no vídeo as duas opções resolutivas para essas regras de 3 mais simples. Tá? Número 4. Bruno gastou R$120 na compra de 40 refrigerantes da sua festa de aniversário. Com a chegada de novos convidados, Bruno precisou comprar mais 8 refrigerantes. Qual foi o custo desta outra compra? Então, vou pensar assim. O Bruno gastou R$120. Vou botar aqui na frente. R$120 comprando 40 refrigerantes. Com a chegada de novos convidados, ele precisou comprar mais 8 refrigerantes. Então, esse 8 vai ficar aqui. Esses 8 refrigerantes gerou para ele um certo custo, que é o que está perguntando. Qual foi o custo dessa outra compra, ou seja, desses outros 8 refrigerantes. Então, aqui eu vou colocar X. Ok. Lembra da resolução? Quem cruza com X fica dividindo. Então, X é igual traço de divisão e o 40 já vem aqui para baixo. E em cima outro cruzamento, 120 vezes 8. X igual. Aqui está acontecendo uma divisão bem tranquila. Ó. 120 com 40 aqui, ó. 120 divide por 40, dá exatamente 3, né? 3 vezes 40 é 120. Então, eu tenho 3 vezes 8. E aí, x é igual, 3 vezes 8, 24. Ou seja, o custo que o Bruno teve com esses novos convidados que chegaram, em relação aos refrigerantes comprados, foi de R$24. Outra forma de resolver é pensar, ele gastou R$120 quando comprou 40 refrigerantes. Então, se eu dividir R$120 quando eu comprei 40 refrigerantes, dividindo isso, 120 por 40, ou simplifica aqui 12 por 4, eu tenho 3. O que é isso? R$3. R$3 cada refrigerante. Isso é fácil de perceber. São R$120 na compra de 40 refrigerantes. Cada refrigerante foi R$3. Como ele precisou comprar mais 8 refrigerantes, ora, então são 8 refrigerantes vezes R$3 cada um. E aí, de novo, eu obtenho R$24. Ok? Próximo. Uma máquina produz 50 peças em 2 horas. Qual o tempo necessário para a produção de 175 peças? Então, vamos lá com a regra de 3 primeiro. 50 peças. Esta máquina produziu com um tempo de 2 horas. Qual o tempo necessário? Olha só, a pergunta é qual o tempo. Então, o tempo eu não sei, o tempo é x. Tem que armar esse x embaixo das horas, porque a pergunta se refere a horas. Isso, qual é o tempo necessário para a produção de 175 peças? E aí tu observa que as 175 peças também vão ficar posicionadas, ó, embaixo das peças, peças com peças. Para resolver esse x, lembra? Isolando o x, traço de divisão, quem cruza com o x fica embaixo. Então, ali eu tenho embaixo aqui 50.
E em cima eu tenho o outro cruzamento, 175 vezes 2. Aqui eu posso multiplicar 175 por 2, que vai dar 350, e depois 350 divide por 50. Vai ficar um cálculo até bem tranquilo. Vou até armar para ti aqui. 175 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 350. Então, 175 vezes 2 dá 350. Divide por 50. Aqui eu posso cancelar 0 com 0 na divisão. 35 por 5. E o x resulta 7. Deixa eu botar aqui. X igual a 7 horas. Né? Lembra que a pergunta, ó, x aqui é número de horas. Então, 7 horas para a fabricação dessas 75 peças. Eu podia também ter simplificado aqui, ó, se eu não tivesse feito a divisão por 350, simplificado 175 por 50 por 5. Uma outra opção, né? Aqui embaixo por 5 daria 10, né? Aqui vezes 2, que daria 10. E 175 simplificando pelo 5, fazendo a simplificação por 5, aqui eu estou simplificando por 5, vai me dar 20, 23. Teria que armar também a conta para ficar mais preciso, né? De repente daria um pouco mais de trabalho. 175 divide por 5, 17 por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15, me sobra 2, 25 por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25 dá 0, então daria aqui 35. E aí 35 vezes 2 dá 70, e aí 70 divide por 10 também vai dar o mesmo valor, 7 horas. Ok? Mas eu ainda acho então que esse procedimento aqui anterior ficou mais fácil. Então a simplificação, nesse caso aí, de repente geraria um pouco mais de trabalho. E aí eu vou para outra forma de resolver, né? Usando aquele raciocínio aritmético, que eu estou fazendo isso em todos eles, tá? Para te dar uma riqueza de resolução aí nos teus estudos mais interessante. Se a máquina produz 50 peças em 2 horas, vou pensar assim, ó, 50 peças, eu divido em 2 horas, eu tenho 25 peças. Eu tenho 25 peças feitas em 1 hora, porque eu fiz 50 peças em 2 horas. Como eu preciso produzir 175 peças, ora, eu pego 175 peças, divido por 25 peças, que é o número de peças por hora, e aí eu obtenho 175 aqui. Deixa eu melhorar esse 7 aqui. 17 não dá, tem que pegar todos os 175. Se fosse 8 vezes 25 daria 200. 7 vezes 25. Já fizemos esse cálculo, né? Praticamente. 7 vezes 5, 35. Me vai 3. 7 vezes 2, 14. E 3, 17. Zerou. Então são aqui realmente, ó, 7 horas. Próximo. 5 cartelas de um medicamento durou 20 dias. Qual a duração de 12 cartelas do mesmo tipo? Então vamos lá. 5 cartelas do medicamento foi suficiente para um tratamento em 20 dias. Qual a duração de 12 cartelas? Então nota aqui, pergunta a duração. Então a duração será número de dias, né? A duração é em dias, porque ele me deu aqui que o medicamento durou 20 dias, então minha resposta será em dias. Então, qual a duração para 12 cartelas? Então, 12 cartelas aqui, ó, cartela embaixo de cartela, 12 cartelas, vai durar X dias. Lembra que quem cruza com o X fica dividindo, então o X isolado com o 5 que cruza com o X embaixo,
e o outro cruzamento 12 vezes 20 em cima. Aí tá fácil, né? Simplificação aqui, ó, 20 divide por 5 vai dar 4. E aí o x é igual a 12 vezes 4. X é igual a 48. No caso, 48 dias. Eu poderia ter feito aqui, ó, também o produto, né? 12, em vez de simplificar 20 por 5, em vez de dividir, fazer 12 vezes 20, que dá 240. E aí 240 dividiria por 5 normal. E 240 dividido por 5 também vai dar os mesmos 48. E tu pode verificar isso aí no teu rascunho, nos teus estudos aí, que realmente 240 por 5 fecha 48 dias. Para completar essa resolução, eu vou acrescentar aqui a resolução aritmética. Que usa as contas, né? Usa o raciocínio auxiliado com as operações matemáticas. Então, 5 cartelas de medicamento durou 20 dias. Então, se eu pego 20 dias e divido por 5 cartelas, eu sei quantos dias durou cada cartela. 20 dias para 5 cartelas. Então, 20 por 5 dá 4. Então, significa que são 4 dias para uma cartela. Então, cada cartela dura 4 dias. E aí, eu preciso verificar a duração de 12 cartelas. Então, eu pego as 12 cartelas, eu sei que são 4 dias cada uma, multiplico por 4, e eu também vou obter 48 dias. Tá? Então, estou oferecendo essas duas opções. Lembrando que essa opção aritmética, nesse exercício de regras de 3 mais simples, ela fica bem clara, bem evidente. Em outras situações, em outros problemas, esta visualização não é tão instantânea, não é tão fácil, e aí a regra de 3 sempre vai ser uma alternativa que cobre, né, essa não observação do processo aritmético. Ou seja, se não enxergar que conta que tem que fazer nesse processo aritmético aí, tu vai armar a regra de 3, porque a regra de 3 sempre dá certo. Número 7. Na UPA, Unidade de Pronto Atendimento do bairro, 80 crianças foram vacinadas em 2 horas. Quantas crianças serão vacinadas em 10 horas? Então, vamos fazer isso. 80 crianças foram vacinadas em 2 horas. Quantas crianças serão vacinadas em 10 horas? Então, X crianças serão em 10 horas. Lembra que o procedimento de cálculo do x, o isolamento do x, se dá da seguinte maneira: x igual fração. Quem cruza com x vai para baixo dividindo, aqui eu tenho 2, e o outro cruzamento em cima, 80, aqui ó, 80 vezes o 10. Já posso, aqui de uma forma bem rápida, bem tranquila, 10 eu posso dividir por 2 aqui, ó, que dá 5. E aí eu fico com x igual a 80 vezes o 5, né? Aqui embaixo não ficou nada, né? 10 por 2, 5. E aí x é igual a 80 vezes 5, dá 400. 400 o quê? 400 crianças vacinadas em 10 horas. Num processo aritmético, se eu tenho 80 crianças vacinadas em 2 horas, ora, aqui vai ser o processo aritmético. 80 crianças em 2 horas, eu divido 80 por 2 e eu obtenho 40 crianças. Não precisaria nem ter feito esse cálculo, né? Se são 80 crianças em 2 horas, eu fico com 80 crianças vacinadas em 1 hora. Como
o tempo de vacinação agora é de 10 horas, ora, eu tenho 40 crianças por hora, foram vacinadas durante 10 horas, então 40 vezes 10, e 40 vezes 10 realmente fecha os mesmos 400 ou 400 crianças. E aí a gente vai para o último exemplo. Geraldo gastou R$ 18,00 de combustível para rodar 48 quilômetros. Quantos quilômetros podem ser percorridos com R$ 27,00? Então vamos lá. Geraldo, ele gastou R$ 18,00. Eu não vou nem colocar o dinheiro aqui, tá? Vou colocar só assim, ó, 18. E percorreu 48 quilômetros. Aí vem a pergunta, quantos quilômetros? Nota, se a pergunta é quantos quilômetros, o meu x vai ficar abaixo dos quilômetros aqui. Ó. Quantos quilômetros podem ser percorridos com R$ 27,00? Então aqui, R$ 27,00. Reais embaixo de reais. Para eu calcular o x, ó, isolamento do x, traço de divisão. Quem cruza com o x vai para baixo. Então aqui, ó, 18 está cruzando com o x, vai para baixo. E em cima eu tenho o outro cruzamento, produto do outro cruzamento. 27 vezes 48. E aí eu posso multiplicar aqui 27 vezes 48, ponho o resultado, e depois eu faço o cálculo do 18. Ou então eu tento simplificar alguma coisa aí. Tem várias simplificações que podem ser feitas aí. Por exemplo, 48 e 18, eu posso simplificar por 2, vai dar 24, aqui vai dar 9. Depois eu posso simplificar o 27 com 9, que dá 3. Eu posso fazer várias simplificações. Eu posso simplificar o 48 e o 18 por 3. Isso vai dar, por 3 aqui vai dar 16 e vai dar 6. Depois simplifica esse 6 com 27 por 3. Dá para fazer vários caminhos. Eu vou fazer uma outra simplificação que eu acho mais interessante, que é simplificar aqui o 27 e o 18. Vou fazer embaixo e em cima a simplificação por 9. E aí eu tenho igual 27 por 9 vai dar 3 vezes, aqui continua 48. E aí 18 por 9 dá 2. Olha como os números ficaram bem reduzidos. E agora eu consigo ou multiplicar 3 vezes 48, que dá 144, e divido por 2, ou eu consigo fazer uma nova simplificação aqui, ó, 48 por 2, é uma divisão na realidade, né? 48 por 2 vai dar exato 24. E aí o que ficou igual a 3 vezes 24 vai resultar x igual a 72. Lembra o quê? 72, ó, quilômetros. Lembra que a pergunta, né? Quantos quilômetros foram percorridos? 52 quilômetros com o custo de R$ 27,00. E agora a resolução aritmética. Então aqui processo aritmética. Então olha só, R$ 18,00 foram suficientes para 48 quilômetros. Então se eu dividir 48 por 18, olha o que vai acontecer nesse problema aqui. 48 por 18, acho que vai acontecer uma coisa aqui. 48 por 18 vai me dar aqui 2 vezes. 2 vezes dá 36. Me sobra aqui 2. E aqui 1. Aí eu invento o primeiro zero, ponho a vírgula. 120 por 18 dá 5, dá 90, dá 6. 6 vezes dá 108. 60 com 48, 108. E isso vai me sobrar aqui de novo 12. Se eu botar 0 aqui, 120 vai dar 6. 6 vezes 18, novamente 108. Outro resto igual a 12.
Se eu botar 0 aqui, 120 por 18, 6 de novo, e assim sucessivamente. Então, está me dando aí uma dízima periódica. Isso aqui é o valor por litro, né? Aliás, é o número de quilômetros por litro, por real. Eu fiz 48 quilômetros com 18 reais. Então, 48 quilômetros divididos por 18 me dá 2,666 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, a cada R$1. Isso a cada R$1. R$1 me dá 2 quilômetros, 0,666, 2 quilômetros e meio praticamente. E aí, para eu fazer a forma aritmética com esse valor quebrado aqui, vai ficar mais complicado, porque eu teria que fazer 2,66666 vezes R$27. Por quê? Porque cada real gerou 2,6 quilômetros. Então, R$27, 27 vezes 2,6. Então, isso aqui vai ficar um pouco mais trabalhoso. Então, o que eu te recomendo aqui? Ó? Na hora da divisão, tu não faz a divisão propriamente dita. Tu faz 48, divide por 18 e simplifica até onde não der mais. Ó, se eu simplificar aqui por 2, isso vai me dar 24 e 9. Simplifico mais uma vez, só que agora por 3, vai me dar 8 e aqui vai me dar 3. Então eu tenho 8 terços. Então, esse 8 terços, ele equivale a esse 2,666. E aí eu faço 8 terços vezes 27. E aí, com a simplificação aqui, ó, 27 por 3 dá 9. E aí eu fico com 8 vezes 9. E aí, 8 vezes 9, 72. Os mesmos 72 quilômetros que eu obtive com a regra de 3, ok? Então, observa que nesse caso a regra de 3 ficou mais interessante. Aquilo que eu te falei, alguns problemas, eles são mais visíveis, o processo aritmético mais simples, outros nem tanto. Mas a regra de 3 é um processo universal que resolve todos esses problemas de proporcionalidade, ok? Ficamos por aqui então. Desejo que esse vídeo te ajude nos estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.